Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Sidney de Química. Dando continuidade ao nosso conteúdo do terceiro bimestre sobre química orgânica, iremos falar sobre as características do átomo de carbono. O átomo de carbono apresenta certas particularidades que o tornam diferente dos demais elementos químicos. Esse fato foi percebido na metade do século XIX, inicialmente por um químico alemão chamado Kekulé, e possibilitou uma melhor compreensão da estrutura das substâncias orgânicas. Dentre as principais características do átomo de carbono, devemos citar as seguintes. O átomo de carbono é tetravalente. O número atômico do carbono é 6, e sua configuração eletrônica apresenta 2 elétrons na camada K e 4 elétrons na camada L. Tendo 4 elétrons em sua última camada eletrônica, o carbono os compartilha com os 4 elétrons de outros átomos, para que se complete a regra do octeto, atingindo-se assim a configuração estável. Formam-se desse modo 4 ligações covalentes. A tetravalência do carbono foi reconhecida já em 1858 por Kekulé e é denominado como o primeiro postulado de Kekulé. Por exemplo, temos o átomo de metano, CH4, onde temos a fórmula eletrônica, onde você tem os elétrons distribuídos aqui, e a fórmula estrutural, onde você representa por um traço cada ligação que o átomo de carbono faz, nesse caso aqui 4 ligações. Além disso, é importante destacar que as 4 valências do carbono são iguais entre si. Assim, por exemplo, as fórmulas exemplificadas a seguir representam na realidade um único composto, com a fórmula molecular CH3Cl, ou nome do composto, clorometano. A igualdade entre as 4 valências do carbono é conhecida como o segundo postulado de Kekulé. Uma outra característica do átomo de carbono é formar ligações múltiplas. Nos exemplos anteriores do CH4 e do CH3Cl, vimos que o carbono formando uma única ligação simples, com cada átomo de hidrogênio ou de cloro. Entretanto, um átomo de carbono pode estabelecer 2 ou 3 ligações com o segundo átomo, formando respectivamente uma ligação dupla ou uma tripla ligação. Como os exemplos temos a seguir, uma ligação dupla entre átomos de carbono e uma ligação tripla entre átomos de carbono. A próxima característica do átomo de carbono é ele se ligar a várias classes dos elementos químicos. O carbono está na coluna 4A, no meio do segundo período da tabela periódica. O carbono fica, portanto, a meio caminho entre os metais e os não metais. Isto é, entre os elementos eletropositivos e os elementos eletronegativos, não sendo nem eletropositivo nem eletronegativo. O carbono pode se ligar-se, ora, a elementos eletropositivos como o hidrogênio, ora, a elementos eletronegativos como o oxigênio. Na verdade, o hidrogênio sempre aparece nos compostos orgânicos típicos. São poucas exceções. Depois do hidrogênio, os elementos mais frequentes em compostos orgânicos são o oxigênio e o nitrogênio. Por esse motivo, o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio costumam ser chamados de elementos organógenos, que significa elementos formadores de compostos orgânicos, e possuem. É comum, na verdade, encontrarmos ainda outros elementos químicos, como enxofre, fósforo e halogênios, como flúor, cloro ou bromo, e o iodo, e até certos metais, como ferro e magnésio, ligados a um átomo de carbono.
próxima característica do átomo de carbono é o de formar cadeias. O átomo de carbono tem uma capacidade extraordinária de se ligar a outros átomos de carbono, de oxigênio, de nitrogênio, etc., formando um encadeamento ou cadeias curtas ou longas e com as mais variadas disposições. Este fato é conhecido como terceiro postulado de Kekulé. São exatamente essas cadeias que irão constituir o esqueleto das moléculas das substâncias orgânicas. Temos aqui a fórmula estrutural do átomo de carbono, a fórmula molecular, que é essa C8H18 como exemplo, a fórmula estrutural compactada e aqui a fórmula de linhas, que é a mais simples de todas. Quanto à classificação dos átomos de carbono em uma cadeia, ele pode ser classificado em primário, que é aquele que está ligado a um outro átomo de carbono, ou seja, são os extremos da cadeia. Então, por exemplo, esse átomo de carbono aqui, ele está ligado somente a um outro átomo de carbono, então ele é um carbono primário, esse daqui. Na ponta temos outro carbono primário, porque ele está ligado somente diretamente a este átomo de carbono. Já o carbono secundário, ele está ligado a dois átomos de carbono entre si. Então, você tem esse átomo de carbono aqui, onde você tem um átomo ligado aqui e outro ligado aqui. Então, dois átomos de carbono ligados. E este outro átomo aqui também, novamente, tem um átomo aqui e outro aqui. Então, são dois átomos de carbono ligados diretamente a ele. Então, atribui o nome de carbono secundário como classificação. Carbono terciário, quando se liga a três outros átomos de carbono. Então, temos exemplo aqui, esse átomo de carbono aqui, ele está ligado a esse e a esse aqui. Então, ele tem três átomos ligados de carbono ligado diretamente a ele. Então, é um carbono terciário. E, por último, quaternário, que é quando você tem quatro átomos de carbono ligados diretamente a um único átomo de carbono, que é esse átomo central aqui ligado a quatro átomos de carbono. Temos um exemplo de exercícios que envolvam a classificação de carbonos. Então, o carbono número 1 aqui é um carbono primário, porque só tem um átomo ligado diretamente a ele, que é esse daqui. O carbono número 2 é um carbono quaternário, porque tem 1, 2, 3, 4 átomos de carbono ligados a ele. O carbono número 3 é um carbono secundário, porque tem um átomo, dois átomos ligados a ele. Então, dois átomos ligados, secundário. E por último, o carbono 4, que é um carbono terciário. Ele tem um átomo de carbono, 2, 3 átomos de carbono ligados diretamente a ele. No segundo exemplo aqui, tem uma estrutura maior, onde todos os carbonos estão numerados e pede-se para mostrar quais são os primários, quais são os secundários, terciários e quaternários. Então, carbono 1, carbono 7, carbono 8, carbono 9, carbono 10, 12 e o 13 são todos carbonos primários, porque só tem um átomo de carbono ligado diretamente a eles. Carbonos secundários é o carbono 5 e 6. Então, carbono 5 tem dois átomos de carbono ligados a ele, carbono 6 também dois átomos ligados diretamente a ele. Carbonos terciários é o carbono 2, onde tem três átomos ligados a ele, de carbono. Carbono 4, também novamente três átomos de carbono ligados a ele. E o carbono 11, onde tem novamente três átomos de carbono ligados diretamente a ele. E por último, o único carbono quaternário é o carbono 3, onde você tem quatro átomos de carbono ligados diretamente ao carbono 3. Muito obrigado pela atenção de todos. Tenham uma boa avaliação.